Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. E nessa primeira aula aqui a gente vai falar o que faz um pequeno negócio virar uma grande marca. E antes de começar o conteúdo realmente, eu quero te falar que se você está num lugar aí que você não vai conseguir prestar muita atenção, vai para um lugar mais tranquilo, deixa o celular de lado, desativa as notificações, pega um caderninho para você anotar todos os principais insights que eu vou trazer aqui nessa aula, que eu tenho certeza que pelo menos alguns você vai anotar para aplicar aí no seu negócio. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafael Wenzel, eu já trabalho há mais de 14 anos vendendo roupas na internet. Comecei a minha primeira marca de roupas lá quando eu tinha 17 para 18 anos e foi justamente nesse ano que eu me tornei pai. Então eu me tornei pai muito cedo e eu tive que correr atrás para ganhar a minha grana para sustentar ali o meu moleque. E aí, lá no começo, eu não tinha a menor ideia de como começar uma marca, e ao longo dessas aulas aqui eu vou trazer exatamente todos os pontos que eu errei e principalmente os que eu acertei também para você conseguir aplicar no seu negócio para te ajudar aí a criar sua própria marca também. Se você não me segue no Instagram ainda, me segue lá, meu arroba é Rafael Wenzel, tô no TikTok também, eu posto conteúdo todo dia lá, principalmente no Instagram, para te ensinar a criar sua própria marca de roupas, e eu também tenho um canal no YouTube que se chama Marca do Zero. Recentemente eu comecei uma marca nova, que é a WMC, e eu documentei todo esse processo lá, então depois que assistir as aulas aqui, vocês também conseguem acompanhar lá algum conteúdo a mais se você quiser acompanhar. Então vamos nessa. Para a gente começar aqui, o primeiro slide, a gente vai falar sobre produto e marca. Principalmente sobre vender produto foco no hoje. Por que está escrito isso ali? Primeiro a gente vai focar em vender um produto, depois a gente vai construir uma marca, porque a gente vai focar mais no longo prazo, e depois essa marca vai gerar valor além do produto que a gente está vendendo. Então quando a gente começa, eu gosto sempre de falar isso para os meus alunos também, não adianta a gente ficar focando somente no branding da marca. Muitas vezes a gente focar no branding da marca, ele constrói valor em cima da nossa marca, mas não vai fazer a gente ter resultado no curto prazo. Então nesse primeiro momento que a gente está começando uma marca, a gente precisa pensar no hoje e precisa pensar em resultado financeiro para fazer a nossa marca acontecer, ou seja, conseguir resultado rápido. Não estou falando que você tem que deixar o branding de lado, mas o principal é resultado no curto prazo para você fazer a sua marca acontecer. Por exemplo, quando eu comecei a WMC, que é a minha marca que eu tenho hoje, e dei o start nela, eu pensei em ter um produto nichado para eu conseguir me diferenciar da concorrência. Como que eu fiz isso? Eu comecei através de camisetas oversize, que inclusive é essa aqui que eu estou usando. Ela tem a manga aqui um pouco mais longa do que camisetas normais, fica próximo ao cotovelo, e o caimento dela fica mais folgado, fica mais solto no corpo. Não é todo mundo que gosta desse tipo de camiseta. E eu comecei nichado por esse motivo, porque eu ia me comunicar justamente com as pessoas que gostam de camiseta oversize. Eu foquei no produto para eu começar, para eu ter um diferencial no produto ali da minha marca. E além disso, eu não decidi fazer camisetas normais. Eu decidi fazer um processo diferenciado nas minhas camisetas para que elas não encolhessem absolutamente nada após a lavagem. E dessa maneira eu tenho um produto extremamente nichado. Pessoas que gostam de streetwear, que é a modelagem dessa camiseta, camisetas oversize, e também uma camiseta que tem encolhimento zero. Você com certeza já passou pela situação de ter uma peça de roupa que você lavou e depois que lavou você não conseguiu usar mais porque ela ficou com o caimento completamente diferente, não ficou legal. Então quando eu comecei, eu foquei no produto para eu ter esse diferencial para lançar a minha marca. E ao passar ali do tempo, quando eu criei a minha marca, eu fui focando em construir essa marca no longo prazo e também gerar valor além do produto. Então é um conjunto, mas que se você não tem o foco no produto e não consegue resultado no curto prazo, você acaba não conseguindo levar para frente a sua marca. E tem vários outros erros que eu cometi lá atrás também que eu vou compartilhando ao longo dessas aulas. Por que é interessante você construir uma marca? Você vai garantir relevância no mercado, criar conexão emocional e aumentar a lealdade do cliente. Quando a gente entra no Mercado Livre para comprar uma camiseta, por exemplo, a gente tem várias camisetas lá e muitas camisetas baratas. Essa camiseta minha, hoje, no meu site, eu vendo ela a R$ 129. Essa daqui que vocês estão vendo. Por que eu vendo a R$ 129? Porque eu tenho todo um trabalho de marca e eu penso também no diferencial do meu produto. Se eu quisesse vender somente camiseta, eu poderia ir direto para o marketplace e entrar numa guerra de preço, porque lá, na maioria das vezes, é o diferencial preço.
não vai ser tanto, qual que é a sua marca, mas a pessoa que está lá, muitas vezes ela, na maior parte das vezes, eu não vou falar que é sempre, ela está procurando um preço em conta, um custo-benefício bom. Agora, quando a gente constrói a própria marca e começa a vender através de um e-commerce próprio, a gente consegue construir um relacionamento diferente com o nosso cliente. A gente consegue ter o nosso próprio e-commerce. E quando a gente tem o nosso próprio e-commerce, a gente não fica dependente de plataformas como o Mercado Livre, Shopee, Shein. Independente da plataforma, a gente está construindo a nossa casa no nosso terreno. Agora, quando a gente vende em marketplace, é como se a gente construísse a nossa casa num terreno alugado, que é um terreno de outra pessoa, e a qualquer momento as regras daquele terreno da outra pessoa podem mudar. Então, quando a gente constrói a marca, constrói e-commerce próprio, a gente constrói uma experiência diferenciada para o nosso cliente e a gente também precisa criar conteúdo nas redes sociais para ter essa diferenciação. Então, são jogos diferentes, né? Se a gente quer criar um produto basicamente sem focar na marca, a gente consegue vender no marketplace e se a gente tiver um preço bom, a gente vai vender muito. Agora, se a gente quer criar uma marca própria, é extremamente importante a gente já pensar em ter um e-commerce próprio, em ter uma criação de conteúdo bem feita e também ter um sistema para conseguir gerenciar tudo isso. Inclusive, desde o primeiro dia que eu comecei a WMC, eu já comecei a usar o sistema da Olist para eu conseguir gerenciar o meu estoque. Você que acompanha lá os meus conteúdos no Instagram ou lá no YouTube, você sabe que eu tenho um estoque coringa aqui na minha marca. Eu tenho um estoque de uma produção otimizada. Rafa, o que é isso? É a gente ter um estoque de peças lisas no meu estoque e eu só vou estampar elas depois que elas venderam no meu site. Ou seja, eu não tenho essa estampa aqui nas peças do meu estoque. Vendeu no meu site essa estampa, eu vou lá, faço a estampa e mando para o meu cliente. Para gerenciar todo esse estoque, eu uso o sistema da Olist, que me ajuda muito. Mas mais para frente a gente pode entrar um pouco mais a fundo nesse ponto. Pilares de uma marca forte: propósito, público e relacionamento. Quando eu comecei, gente, a WMC, eu tinha certeza que eu queria produzir peças inspiradas no streetwear e também no nicho fitness, fazer uma mistura desses dois nichos. E além disso, eu também coloquei como principal pilar a gente sempre produzir peças confortáveis. Ou seja, se por um acaso a gente pensar em desenvolver uma peça que não é confortável, não tem a menor chance, porque esse é o principal pilar propósito da marca. A gente tem um slogan que é sempre confortável. Independente da peça que a gente use, a gente vai desenvolver peças confortáveis para os nossos clientes, esse é o principal pilar da marca. Em relação ao público, é extremamente importante você pensar qual vai ser o público da sua marca, porque se você tentar vender para todo mundo, ter um público muito aberto, você vai acabar não vendendo para ninguém, porque aí você vai ter uma comunicação que não é focada em certos nichos. Então, por exemplo, eu comecei no streetwear, oversize com camisetas com encolhimento zero. Esse foi o meu público que eu defini lá no começo. Agora, se você quer começar uma marca, você tem que pensar qual é o seu público. E não necessariamente precisa ser igual ao meu. Você tem que pensar quais são os seus hobbies, quais são os seus interesses, o que você gosta no teu dia a dia, para tentar achar esse teu público. Então, por exemplo, eu gosto muito de corrida. Cara, pode ser que o teu nicho seja nicho fitness focado em quem gosta de correr. Por que isso é importante? Porque se você corre, você sabe exatamente o tipo de produto que é bom você usar quando você vai correr. E aí você tem esse diferencial de entender a cabeça do seu público. Ah, Rafa, mas eu não gosto de correr, eu gosto de academia, de bodybuilding. Beleza, esse pode ser o seu público, pode ser natação, pode ser yoga, pode ser calistenia, independente do que você gosta. E aqui eu dei vários exemplos do nicho fitness, mas você pode ir para vários outros nichos. E para definir esse nicho, o que eu recomendo para você é você abrir o chat GPT, que é a ferramenta de IA, e falar para ela, chat, estou pensando em criar uma marca. Me pergunte tudo o que você precisa saber para me indicar qual é o melhor nicho para eu abrir essa marca. E esse nicho precisa ser específico. Isso é muito importante, o nicho ser específico. E além disso, depois você vai ter que construir um relacionamento com essa base. E esse relacionamento você vai construir de diversas maneiras. Você vai ter vários pontos de contato da sua marca ali com os seus clientes. Então, um ponto de contato vai ser as redes sociais. Um outro ponto de contato vai ser o seu e-commerce. Um outro ponto de contato vai ser o WhatsApp, que você vai conversar com seus clientes ou mandar mensagem para eles. SMS, e-mail marketing. Tem uma série de pontos de contato que você pode ter na sua marca com os seus clientes. E quando a gente tem marca, é extremamente importante a gente conseguir transmitir valor para o nosso cliente. Ou seja, ter um e-commerce bem feito, ter fotos de produto bem feita, ter um conteúdo, um Instagram bem feito, uma vitrine no Instagram que a pessoa olhe
e olho os conteúdos e falo, pô, legal, eu me identifiquei com essa marca, eu quero fazer parte dessa comunidade. Então, construir a marca nada mais é do que você construir uma comunidade de pessoas que acreditam no que você também acredita. E dessa maneira você vai ter ali pessoas que são fãs da sua marca e vão comprar os produtos que você lançar. E melhor ainda, você está sempre ouvindo o que a sua comunidade está pedindo. Por exemplo, a gente tem camiseta oversize e por muito tempo a gente teve feedback de clientes que a nossa camiseta off-white, que inclusive é essa cor que está aqui, ó, que é como se fosse um branco, os clientes davam um feedback pra gente que essa peça era muito transparente. E cara, a gente recebeu alguns feedbacks dessa maneira, e a gente foi lá e fez uma camiseta um pouco mais grossa, para não ter esse problema de ter a camiseta transparente. Além disso, a gente continuou ouvindo que as pessoas queriam comprar camisetas com algodão mais grosso. A gente foi lá e desenvolveu uma outra que é um algodão muito mais grosso e tá dando super certo. Por quê? Porque a gente está ouvindo essa nossa comunidade de clientes. Aqui na WNC, por exemplo, a gente fez um filtro dos nossos melhores clientes e aí a gente chamou eles para um grupo VIP da marca. Mas não é grupo VIP que entra qualquer um, é só os melhores clientes da marca, é um grupo VIP de verdade. E lá o grupo fica aberto e a galera troca ideia. E toda vez que a gente vai desenvolver algum produto ou fazer alguma promoção, a gente consulta esses nossos clientes, porque eles são os melhores clientes que mais gastaram na marca. Tem gente lá que já gastou mais de 10 mil reais na minha marca e eu vou consultar esses clientes, porque eles são os melhores da minha comunidade. E eles me ajudam a pensar em qual vai ser as melhores promoções. Eu mando uma enquete, qual tipo de promoção vocês preferem na Black Friday? E aí eles votam. Qual cor dessa peça aqui vocês acham mais legal? Qual que vocês comprariam? E aí a gente define quais cores a gente vai lançar. Então essa comunidade ali na tua marca tem um valor muito grande e eu recomendo que você construa essa comunidade, né? Pode ser através de grupo VIP, de conteúdo, de e-mail marketing, de WhatsApp, de várias maneiras, com vários pontos de contato. Então isso é muito importante para sua marca. Então aqui no propósito, você pode definir qual que é a razão pela sua marca, por que que a sua marca existe. Então, por exemplo, a WNC existe para criar produtos, criar roupas inspiradas no streetwear e fitness com o maior conforto possível. Esse é o nosso propósito desde o começo. E aí você vai inspirar confiança, e aí você vai ter um diferencial além do preço do, do teu concorrente. Óbvio, é extremamente importante você ter um diferencial de produto, mas tendo uma marca em que as pessoas se identificam, muitas vezes ela deixa de comprar no concorrente que é mais barato, para comprar de você que às vezes tem o preço um pouco mais elevado, para ter uma experiência de marca melhor. Então, extremamente importante você ter isso bem definido na sua marca. No público, identifica o teu cliente ideal. No meu caso, eu comecei já segmentando. No teu caso, você vai ter que testar também. Então, o ideal é que você teste rápido para ver se vai conseguir resultado. E aí sim, pô, Rafa, tá dando certo, tá dando resultado. E aí você aposta mais naquele público. Falar com a mesma linguagem, o que que é isso? Eu aqui no WNC, eu não falo assim com os meus clientes. Prezado Rafael, seu pedido foi despachado. Ressaltamos a importância de você ficar atento ao código de rastreamento. Cara, não tem nada a ver com a minha marca isso. Eu falo completamente descontraído ali com os meus clientes. Eu falo com a linguagem como se eu estivesse falando com um amigo. Esse é o posicionamento da minha marca. Você vai ter que definir o posicionamento da sua marca. E além disso, você tem que resolver dores reais. Quando a gente colocou encolhimento zero aqui na nossa camiseta, a gente pensou muito nisso. Eu já tive muita peça de roupa que eu lavei, encolheu e eu não consegui usar mais. Então, foi uma dor que a gente tacou quando a gente criou a WMC. No posicionamento, você tem que pensar como que a tua marca quer ser percebida, né? Tem que ter o diferencial frente à concorrência e clareza na proposta de valor. Proposta de valor da WNC é camisetas com molde diferenciado streetwear oversize e encolhimento zero. E essa é a minha proposta de valor. E o encolhimento zero vale para outras peças também. Então a minha camiseta básica, a minha camiseta boxe, a minha camiseta heavy, que é a camiseta do algodão mais grosso, a gente faz tudo com encolhimento zero, porque essa é uma proposta de valor muito forte aqui na marca. E é um diferencial frente à concorrência também. Não sei se você já viu os meus conteúdos, mas eu já fiz alguns conteúdos polêmicos em que eu pego uma camiseta da concorrência e uma nossa e eu lavo para ver qual que encolheu menos. E a nossa tem encolhimento zero, porque a gente tem essa preocupação com o nosso cliente. A gente faz um processo de pré-encolhimento antes de chegar na casa do cliente. As outras marcas, na grande maioria das vezes, elas fazem a produção e não fazem esse pré-encolhimento. Tipo, elas realmente não se interessam por ter esse diferencial. E para a gente é um ponto muito importante para os nossos clientes também. Então acaba sendo um diferencial frente à concorrência e eu trago muito isso aí nos conteúdos que eu faço nas minhas redes sociais.
e como a marca quer ser percebida. Aí pode ser no Instagram, como você comunica, no tipo de linguagem, nas fotos que você posta, e tudo isso forma um conjunto ali da comunicação da sua marca. O mercado brasileiro vai valorizar autenticidade, relacionamento próximo e qualidade com preço justo. Autenticidade é muitas vezes você ser autêntico ali nos conteúdos da sua rede social. Não tentar ficar fazendo trendzinho igual todo mundo, mas trazer uma estratégia de conteúdo que seja autêntica sua, que seja exclusiva sua. E você achando esse tipo de conteúdo que vai ser o que você vai usar, e aí você continua focando nele porque as pessoas já sabem, já esperam aquele tipo de comunicação da tua marca. O relacionamento próximo é você justamente fazer esse conteúdo ali nas redes sociais, principalmente nos stories, você consegue trazer um conteúdo mais de bastidor, mais de relacionamento ali para os seus clientes, para sua audiência. Agora, construindo o grupo VIP que eu comentei antes, você consegue um relacionamento muito mais próximo com esses clientes. E isso é bem importante. E a qualidade com preço justo, a gente sabe que é importante porque não adianta muitas vezes você querer vender um preço lá em cima, se outras marcas estão vendendo com preço muito abaixo. E aqui eu não estou falando nem de marketplace, né, eu estou falando de outras marcas mesmo, que daí eles investem em experiência, valor de marca ali e tudo mais, você não pode ter um preço muito descolado, a não ser que você tenha um posicionamento ali de uma marca de luxo, mas que nesse caso é a minoria das marcas que atuam dessa forma. Histórias inspiram mais que produtos. E isso é uma completa verdade no meu caso, porque quando eu comecei a WNC, eu comecei a documentar todo o processo de como eu estava criando a marca e comecei a mostrar isso nos conteúdos no meu Instagram. Inclusive, você consegue ir lá no meu Instagram e ver, desde o dia 1, quando eu comecei a marca, qual foi o passo a passo que eu fiz para criar ela. Então, esse conteúdo está disponível tanto no meu YouTube quanto no meu Instagram, e isso fez com que as pessoas se conectassem com a minha marca. Tanto é que viralizou essa série que eu acabei fazendo, a minha meta era vender R$10.000 da minha marca nos primeiros 90 dias, e essa série viralizou de uma maneira bizarra, e antes eu tinha 3.000 seguidores, e em menos de um mês eu passei para mais de 100.000 seguidores criando esse conteúdo 100% no orgânico. Por quê? Porque as pessoas se identificaram ali com o perrengue de começar uma marca do zero, de mostrar que não é fácil, eu estava mostrando os processos das camisetas que a gente estava fazendo com encolhimento zero, então foi algo muito legal que a galera se identificou muito. As marcas fortes vão crescer de forma sustentável e o tamanho do negócio não limita o impacto. O tamanho do negócio aqui não limita o tamanho do impacto é extremamente importante e faz muito sentido em relação a gente começar a criar conteúdo para o nosso negócio. Hoje em dia não tem uma barreira para você começar a criar conteúdo e hoje em dia também não precisa ser conteúdos mega produzidos para você conseguir ter resultado. Às vezes vale muito mais você ter criatividade na criação dos conteúdos e transmitir verdade através desses conteúdos do que fazer uma mega produção que às vezes não vai conectar com as pessoas. Então mostrar bastidor, mostrar as coisas como realmente são e trazer identidade, ser autêntico nos conteúdos é algo extremamente importante ali para sua marca. Agora, para a gente encerrar essa aula, os pontos importantes são: marcas são mais fortes que produtos. Ou seja, se você constrói uma marca, você consegue colocar valor em cima disso, né? Isso está muito relacionado a não vender produto somente por preço, mas ter um valor agregado junto com o seu produto. Propósito vai ser um motor de diferenciação. Com o propósito da sua marca, com o propósito da sua marca, você consegue construir comunidade. Conhecer o público é essencial. Se você não conhecer teu público ou tentar vender para todo mundo, com certeza não vai dar certo, porque aí você vai concorrer com grandes marcas, então quanto mais no começo você tá, mais específico o público precisa ser. Posicionamento define percepção, o posicionamento da sua marca. Então, na maneira que você trabalha a comunicação, como você faz os teus conteúdos, se o teu e-commerce é bem feito ou não, tudo isso vai influenciar. E os consumidores brasileiros valorizam a autenticidade. Tanto é que no meu caso, eu mostrando como eu comecei do absoluto zero ali e tudo, a galera se identificou muito e fez com que eu vendesse muito mais peças e a galera até me ajudava a comprar as peças para me ajudar nessa meta de vender os 10.000 ali nos 90 dias. Nessa aula era isso, eu espero que você tenha gostado e eu te espero na aula 2.